Retornando, probleminhas técnicos, a gente não vai conseguir habilitar o vídeo do William, mas tem a apresentação aqui que dá para tocar. Então vamos solicitar aqui. Aí, beleza. Beleza. Me Opa, ouve, Guilherme? escuto bem. A voz dá Perfeito. para ouvir. Então tá. Bom, vocês vão. Infelizmente, o pessoal não vai ter oportunidade de me conhecer através do vídeo, né? Mas não tem problema nenhum. A gente toca com a apresentação aqui, tá? Bom, antes de começar aqui, né, gostaria de agradecer aí ao Guilherme, à Universidade Federal do Paraná, né? Já tive o prazer de passar por aí também, né? E para nós aqui é um prazer poder participar da semana acadêmica aí da universidade, né? Como vocês aí futuramente, né? Eu também sou formado em economia, então compartilhamos aí dos mesmos princípios, né? Em termos de estudo, né? E o meu objetivo aqui é transferir um pouquinho aí do nosso conhecimento aqui da Rumo Negócios, né? Eu sou um dos sócios aqui, no que diz respeito ao mercado de fusões e aquisições, né? Como o Guilherme colocou muito bem aí no início, é um mercado que vem ganhando bastante destaque aí nos últimos anos, né? E principalmente aí as pequenas, médias empresas, né? Que eram aquelas que há muito tempo, enfim, não apareciam nesse segmento, né? Começaram também a ganhar destaque, né? Já visto aí as grandes startups, enfim, que têm surgido no mercado e que têm movimentado aí, né? Nascendo aí do zero e movimentado aí o mercado cada vez mais, né? Muito bem, deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui uma apresentação, tá? É, é, sobre esse mercado, né? O Guilherme, a gente tinha combinado lá atrás, né, Guilherme, de falar do impacto do coronavírus aí no segmento de fusões e aquisições, né? Mas tomei a liberdade de mudar um pouquinho o contexto para a gente falar também um pouquinho do impacto da coronavírus aí, né, nesse mercado, mas principalmente aí a gente poder olhar para frente, né? Hoje, inclusive, eu estava acompanhando aqui alguns agentes de mercado aqui que eu costumo acompanhar e eles diziam justamente isso, né? O mercado financeiro, ele não olha necessariamente para o retrovisor, né? Ele olha para frente, né? Então, vamos pensar no mercado de fusões e aquisições olhando daqui para frente, olhando o que aconteceu e o que a gente tem expectativa aí que venha a acontecer para frente, né? Então, quando nós falamos aí de mercado, de fusões e aquisições, né? Não tenha dúvida, a gente está falando propriamente do mercado, né, do mercado financeiro, da própria economia, né, não necessariamente só brasileira, só do nosso país, né, mas da economia mundial, né. A gente vai ver ali mais para frente alguns gráficos aí onde eles nos apresentam um pouquinho aí o que as companhias, o que as empresas, quais os caminhos, né, que uma empresa ela segue em sua trajetória, tá? E até onde ela pode chegar nesse mercado, né? Ontem, inclusive, né, trazendo aí um dado de mercado, acredito que muitos devam ter visto aí, porque ele repercutiu bastante na mídia, né? Foi a queda do PIB, né, nesse segundo trimestre, né, lá quase 10%, né? Mas quando a gente olha isso, né, bom, se esperava uma queda, talvez até um pouco maior, né, nesse cenário, mas a virada do semestre aí e os números, né, da pandemia também se estabilizando, em muitos casos até revertendo, né, vem aquecendo cada vez mais o mercado e o mercado de fusão e aquisição não é diferente, né? É um momento de consolidação, principalmente de alguns grupos, de alguns segmentos de negócio, né? E vão se aproveitar desse momento para se consolidar. Então, a ideia aqui é apresentar um pouquinho esse cenário para vocês, né? E trazer aí algumas oportunidades, alguns insights, né? Para vocês aí, enquanto estudantes, né? E que serão futuros profissionais aí, né, futuros colegas, né,
possam também começar a pensar, né, aquele que quer atuar no mercado financeiro, né, o mercado de fusões e aquisições está diretamente ligado a esse mercado, né, e que almeja aí, de alguma forma, entender um pouco mais esse mercado aí e futuramente poder até seguir uma carreira. Então, a gente vai falar um pouquinho também disso, as oportunidades que esse mercado aí ele apresenta aí para os entrantes aí, né, para essa nova geração aí de profissionais, tá? Bom, deixa eu mudar aqui, peraí que eu estou no lugar errado. Aí. Bom, aqui um pouquinho do meu currículo, né? Já fiz algumas coisas na vida. Eu sou proveniente do mercado financeiro, né? Me formei dentro do mercado financeiro de bolsa de valores, né? Saí de lá para atuar numa grande empresa, né? Num grupo relativamente grande, uma empresa de capital aberto, enfim, muitas boas experiências, né? E todas essas experiências que eu carreguei durante essa trajetória me trouxeram até o momento atual aqui, né, e para dentro da Rumo Negócios, no mercado de fusões e aquisições. Né? Então, quando a gente fala um pouquinho de mercado de fusões e aquisições, né, em termos principalmente de carreira, né, pensando um pouquinho nesse contexto e nesse aspecto, né, o conhecimento do mercado econômico, né, de conhecer os detalhes aí da economia, né, do país, do mundo, enfim, né, aquilo que impacta os mercados, ele, vamos dizer assim, a base para que você possa atuar, seja nesse mercado de fusões e aquisições, seja no mercado financeiro ou em algumas outras áreas, né? Mas falando especificamente dessa, né, é algo que nós aqui, né, falando em Rumo Negócios ou até em pares nossos aqui que atuam, né, no mesmo segmento, buscam profissionais com esses conhecimentos, né, que tenham essas especializações e que possam contribuir, né, cada vez mais para o crescimento desse nosso negócio, tá? Então, também sou professor, atuo aí na área principalmente de pós-graduação, né, MBAs, enfim, em algumas universidades, faculdades aqui da grande Curitiba, tá? Sou curitibano desde nascença, né? Nunca fui para fora e espero poder viver aqui até quando Deus nos permitir, né? Muito bem, bom, vamos falar um pouquinho aí, né? Qual assunto nós vamos tratar aqui dentro do tópico, aqui dentro dessa apresentação, né? O que nós vamos falar aí em relação a fusões e aquisições. A gente vai passar por um panorama geral aí de fusões e aquisições no Brasil, vamos trazer alguns dados de mercado, né? Infelizmente, não muito atualizados, tá? Algumas empresas acabaram entrando no segmento aí de home office, enfim, né? Acabaram travando alguns processos, então algumas fontes de dados, né, do segundo trimestre, elas ainda não saíram, devem sair aí nos próximos meses, né, então a gente vai falar um pouquinho aí de dados aí baseados até o final do primeiro trimestre do nosso ano de 2020, vamos olhar um pouquinho o ano de 2019, como o mercado vem se comportando dali, né, vamos falar um pouquinho também de 2020, dados aí que mostram o aquecimento da economia, né? Apesar aí de todas essas questões que envolvem aí as fusões e aquisições, enfim, né? As mudanças, os riscos e tudo mais, a gente vai conseguir perceber ali, vai conseguir observar que o mercado ele ainda se manteve aquecido, né? E a tendência é que daqui para frente ele venha cada vez mais ficar mais aquecido, né? Com o decorrer aí dos meses, tá? Vamos falar um pouquinho dos tipos de investidores que nós temos no nosso mercado, né? E principalmente o mercado Brasil, né? Onde eles se enquadram dentro de cada um dos momentos de uma empresa, né? Então, isso é importante, né? Afinal de contas, se você almeja ser um empreendedor dentro da tua carreira, né? Ou almeja atuar em áreas correlatas, como consultorias, enfim, né? É importante que se entenda isso e que se entenda em cada momento que uma empresa ela vai montando a sua história, o que é importante para que ela possa chegar lá na frente, né? Para que ela possa se perpetuar no mercado, para que ela possa se consolidar no mercado, né? Hoje, inclusive, antes de
entrar na palestra aqui com vocês. Eu estava vendo aqui, hoje nós tivemos um lançamento aí na B3, né, um lançamento, um IPO, de uma rede de farmácias chamada Pague Menos, né, e uma história incrível aí deles, né, e falando aqui dos tipos de investidores, né, e quando você olha a história da Pague Menos, você consegue ver isso muito claramente, né, todos os momentos que a empresa passou até o dia de hoje, onde ela fez um lançamento aí, fez o seu IPO, né, e um sucesso tremendo, né, tiveram aí, praticamente as ações subiram mais de 20% aí só nesse lançamento. Então, também mostra um pouco aí do trabalho que a empresa vem fazendo para chegar nesse momento, né? E o IPO não é nada diferente de um processo de fusão e aquisição, né? Uma abertura de capital onde vai entrar, a partir daquele momento, uma série de outros sócios ali, né? Para catalisar essa empresa e ajudá-la a crescer, né? Vamos falar um pouquinho das terminologias empregadas aí no processo de fusão e aquisição, as premissas que fundamentam uma fusão e aquisição. Então, não basta querer, né, um empresário, ele não basta querer comprar ou vender, né? Ele precisa fundamentar esse processo, né? E principalmente quando ele fala em venda, né? A compra acaba que muitas vezes, quando ele decide comprar, ele muitas vezes se preparou um pouco antes para chegar até ali, né? Mas o vendedor, principalmente, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, né, que é a grande realidade do Brasil, a gente percebe aí que tem muito espaço para se atuar nesse segmento, né? O oceano ali, ele é muito azul, ele é muito fértil, né? Então, para vocês estudantes aí, né, e que vão logo adentrar ao mercado de trabalho, se ainda não estão, né, vão poder ainda navegar no oceano muito fértil. O Brasil ainda é muito rico nesse sentido, tá? Vamos falar as razões, riscos e benefícios em fusões e aquisições, os desafios no processo, né, da busca por um investidor. Vamos falar um pouquinho sobre valuation, né? Afinal de contas, é o embasamento, né, no que diz respeito ao início de uma negociação, não é a sua questão primordial, mas é aquilo que embasa, né, a negociação ir para frente ou não, né? Vamos falar um pouquinho das principais etapas do processo de fusão e aquisição, de M&A em inglês, né? Falar um pouquinho dos profissionais e as oportunidades que o mercado oferece para vocês aí que logo estarão formados e vão poder atuar aí com conhecimento, enfim, com currículo agora, a partir daquele momento no mercado, tá? Bom, falar um pouquinho do panorama geral de fusões e aquisições no Brasil, tá? E aqui eu começo com um número, né, que ele parece meio aleatório, ele apareceu ali, né, mas ele já vai fazer sentido para nós logo na sequência, né? Então, nós temos um número aí de 21.656.328. Mas o que é esse número aleatório, né? Isso aqui é a quantidade de empresas que nós temos no Brasil hoje, tá? Eu acabei de atualizar esse dado lá no Empresômetro e ele me disse que o Brasil atualmente tem 21.700.000 empresas. Então, é muita empresa, o terreno é muito fértil, né? E quando a gente olha dentro desse perfil de 21 milhões de empresas, né, a gente começa a perceber algumas bases aqui, né, dentro da nossa pirâmide, né, e que mostram o mercado, né, de middle market, né, o low middle market, né, pequenas e médias empresas, né, como ele é fértil, né? Então, a gente tem lá as grandes, né, as big empresas lá, elas representam, né, desses 21 milhões em torno de 2%. Né? As médias empresas aqui em torno de 15%, né? E quando a gente fala em grande e média, né, a gente já vai para mercado de capitais propriamente dito, né? Grande parte dessas empresas aqui, né, uma boa parte, elas compõem ali, né, as empresas que já fizeram seus IPOs e que estão lá no mercado financeiro, né? As que não compõem provavelmente estão caminhando para tal, né? E aí a gente começa a descer um pouquinho aí nessa nossa pirâmide. Então, as pequenas e as micro, né, elas têm uma representatividade aí de mais de 50%. Então, mais de 50% das empresas, né, no Brasil são micro e pequenas. Então, o terreno aí para esse segmento ele é muito fértil, né? E quando eu falo muito fértil é porque também essas pequenas e microempresas
elas, vamos dizer assim, têm déficits, né? Tem dificuldades em gestão, em entender uma série de detalhes, né? Muitas vezes é aquele empreendedor que ele empreende, né? Não por planejamento, né? Mas ele empreende muitas vezes por necessidade e o negócio acaba dando certo, até porque ele emprega um trabalho muito árduo nisso, né? Mas muitas vezes a empresa chega num determinado patamar e ela não consegue passar dali, né? Então, é onde a gente enxerga aí essas pequenas e microempresas, tá? 21% são os MEIs, né? Então, movimento de pejotização, aí acho que vocês devem ter estudado ou vão estudar sobre isso, né? O movimento de pejotização aí ele tem cada vez mais batido no mercado, né? Tem cada vez mais aumentado no mercado. Se pegarem dados aí, os mais atualizados, vão ver que os MEIs eles vêm crescendo aí numa taxa bastante interessante durante os anos, né? E as entidades público-privadas aí que representam em torno de 9% desse nosso mercado aí, tá? Bom, quais são as premissas que fundamentam aí, né, a base das fusões e aquisições no Brasil, né? Então, o mapeamento mais preciso das transações, eles são restritos às grandes empresas. Então, qual a dificuldade que nós temos no Brasil hoje, tá? As grandes transações, né, aquelas que nós enxergamos aí nos jornais, enfim, na mídia, né? Elas são mapeadas, são divulgadas, a gente consegue enxergar quem comprou, quem vendeu, enfim, né? Mas as pequenas e médias empresas ainda não, né? Afinal de contas, o mercado de fusões e aquisições para pequenas e médias empresas no Brasil, ele ainda é muito novinho, né? Vamos comparar, ele é um bebê, ele ainda está muito novo, né? Então, ele tem muita coisa ainda para crescer e para que entrem profissionais aí que contribuam cada vez mais com essa profissionalização desse mercado, tá? O mercado ainda muito não profissional, tá? Ainda falta essa questão do conhecimento teórico, conhecimento técnico para fazer essas negociações acontecerem de uma maneira mais estruturada, tá? Então, isso está restrito lá às grandes empresas, né? Você tem as Big Fours lá que conseguem fazer isso, são muito bem assessoradas para fazer os seus processos de fusões e aquisições, tá? Fora do Brasil, para vocês terem uma ideia, o múltiplo aplicado às transações das grandes empresas, eles chegam lá até 14% de EBITDA em média, tá? Então, você pega o EBITDA anual, multiplica por 14 vezes. É a média que se utiliza no mercado externo, óbvio. Você tem transações que são transacionadas com EBITDAs infinitamente muito maiores, né? Mas quando traz isso para uma média de mercado, a gente chega em torno de 14, tá? No Brasil, para vocês terem uma ideia, o risco, né? A relação risco-retorno, né? Ele nos proporciona aí um EBITDA de até 7 vezes, né? Ou na média 7 vezes, tá? Por que isso acontece, né? As grandes empresas, elas muitas vezes ou já foram investidas ou quando forem desinvestidas, né? Elas vão conseguir chegar no múltiplo um pouco maior pela sua profissionalização, mas as pequenas e médias, né? Muitas vezes pela questão não profissional da sua gestão, acabam apresentando ali para o investidor um risco muito maior e, consequentemente, né, o retorno tem que ser também na mesma proporção. Então, o múltiplo ali ele vai cair, né? Então, só para a gente fazer um comparativo aí no que diz respeito ao mercado, né? O que acontece fora e o que acontece no Brasil, né? Então, temos muito ainda a percorrer aí nessa profissionalização. Segmentos mais movimentados de fusão e aquisição nos últimos anos, falando em Brasil, tá? A gente está falando em tecnologia, educação, energia, saúde, mercado financeiro e alimentação. São os segmentos aí que mais se movimentam, com destaque principalmente para as empresas de tecnologia, a gente já vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Apesar da pandemia causada aí pelo coronavírus, tá, o mercado de fusões e aquisições ele tem se mostrado muito otimista aí nesse segundo semestre de 2020. Haja vista, né, quando observamos aí a fila de IPOs aí na B3, né, na Bolsa de Valores aí do Brasil,
que tem aí mais de 40 empresas aí aguardando aí para poder fazer o seu IPO, né? Algo que não víamos aí desde a crise subprime lá em 2009, lá Lehman Brothers, enfim. Então, o mercado ele vem se mostrando acelerando, né? Ele vem se mostrando cada vez mais forte, e essas empresas que abrem o seu portfólio lá na bolsa, né, elas se capitalizam para ir para o mercado e poder adquirir outras empresas menores e se consolidar cada vez mais, né? E as PMEs no Brasil estão ganhando espaços em fusão e aquisição, né? Nós aqui na Rumo atuamos nesse segmento, né, de PMEs e temos observado aí grandes grupos, né, buscando aí nas pequenas e médias empresas alternativas viáveis, em diferenciais, né, muitas vezes que eles não conseguem ofertar, ou que para ofertar, né, levaria um tempo relativamente alto, né, pelo tamanho da sua estrutura e a dificuldade de movimentação, acabam enxergando na PME ali uma oportunidade de adquirir, absorver esse conhecimento e poder, a partir daquele momento, ofertar ali algo muito mais competitivo, tá? Bom, falando um pouquinho de transações aí, né? Como é que o mercado de fusões e aquisições vem se comportando aí desde lá de 2002, né? Como que ele vem crescendo nesse mercado, tá? Isso aqui são dados da PwC, são dados oficiais de mercado, tá? Então, quando a gente fala em dados oficiais de mercado, é aquilo que de fato pode ser mapeado, que sai na mídia, enfim, que de alguma forma fica registrado em seus livros, tá? Isso não é uma realidade nacional, tá? Então, nós temos aqui no Brasil grande parte das pequenas e médias empresas que fazem fusão e aquisição acabam não entrando nesse número, tá? Então, esse número aqui, na base real, ele provavelmente deve ser muito maior. Mas, quando a gente olha o mercado formalizado, aqui a gente já vê que de 2018 para 2019, aí a gente teve aí um crescimento no mercado de fusões e aquisições na ordem de 38%. Então, o mercado, ele vem mostrando essa consolidação, né? Ele vem mostrando que o mercado de fusões e aquisições no Brasil cada vez mais vai se tornar mais forte. O Brasil ele é um país, né, ainda que apresenta muitas oportunidades. Acreditamos aí que a tendência agora, né, após o coronavírus, é que algumas economias, né, ou as maiores, né, vão tender a ter um movimento contrário, né? Então, tirar um pouco daquilo que é da China, trazer para os seus países, ou quem sabe para outros países aí que tem um formato de gestão de governo mais ligado ao capitalismo, enfim, né, e vão trazer isso eventualmente para dentro do nosso país, né? Então, é uma oportunidade, é o que mostra, que é o que tem mostrado os números para nós, né? Quando olhamos aqui as transações aqui com a base de 2020, né, quando a gente olha lá até março, né, que são os últimos dados que saíram aí, a gente percebe que até março ali foram registradas 222 transações em 2020, uma alta aí de quase 28% quando comparado com 2019, né, que também foi ali um recorde em termos de fusões e aquisições. Então, até março, ali, até o pré-pandemia, né, a expectativa do mercado era muito positiva. O mercado ele tinha essa visão, né, de que esse ano seria o ano de recuperação da nossa economia, e isso se traduz, aí a gente pode observar muito bem aí nos dados de 2020, né? Se não fosse a pandemia do coronavírus, né? E aí quando eu falo para a gente para olhar ela só no retrovisor, né? E começar a olhar para frente de fato, né? Mas se não fosse a pandemia do coronavírus, os números desse ano muito provavelmente iriam ultrapassar os 1.200 transações aí nesse ano, né? Então,
o movimento, né, a entrada de capital no país, ela seria muito construtiva, a gente teria um momento aí de desenvolvimento. Infelizmente, isso a gente percebe, vai ficar para o ano que vem, né? Hoje mesmo saiu notícias aí, o próprio presidente do Banco Central espera um crescimento aí da economia na ordem de 4% para 2021, expectativa, né? O Focus ele vem mostrando 3%, então vamos ver como é que isso vai refletir aí no próximo boletim aí da semana que vem, né? Mas temos essa expectativa também que a coisa ela tende a andar mais aceleradamente a partir do ano que vem, tá? Bom, um pouquinho aqui dos setores, né, comparando lá o mês de março de 2020, né, como é que a coisa ela se desdobrou até lá, né? Bom, o setor aqui que se destaca, né, e ele vem se destacando já há alguns anos, né, o setor de tecnologia, é um setor que ele mostra, né, o que um pouco da tendência do mercado, né, daqui para frente, que é ser cada vez mais tecnológico, né, com cada vez mais possibilidades de escalonamento, né, de você poder atender mais, atender melhor com um preço mais baixo, né? E a tecnologia é o que tem proporcionado isso, né? A gente pode observar no nosso dia a dia aí a tecnologia está presente, inclusive estamos utilizando ela aqui para fazer a palestra para vocês. Então, a tecnologia ela tem cada vez mais tomado esse mercado, né? Já vista comparar as empresas de tecnologia aí no mercado norte-americano ali, os valores, né? Amazon, Apple, enfim, né? Os valores de mercado que elas alcançaram, né? Quando a gente olha os top 5 setores, né? Comparar 2019 com 20, né? A gente vê que o TI, ele bate disparado aí nas transações de janeiro a março, né, o acumulado aqui do trimestre, o TI ele sai disparado, né, e em 2020 aqui a gente teve uma mudancinha, né, o setor de serviços auxiliares aí ele tomou um pouquinho mais de conta, acompanhado serviço público e varejo, né, e os serviços imobiliários aí que esse ano acabou tendo um declínio, tá? Então, com 69 transações anunciadas até abril, o setor de TI ele continua sendo aí a preferência de investimento para os grandes grupos aí na área de fusões e aquisições, tá? Bom, um pouquinho aqui da evolução das modalidades, né, no mês de março de 2020, então a gente já vai falar um pouquinho o que é cada uma delas aqui, né, mas aquisições aí ele vem cada vez mais se tornando líder no mercado, né, se destacando aí, né, o movimento de aquisição, ou seja, uma empresa comprando a outra empresa, né, a compras, né, que é a aquisição parcial, né, aquisição de cotas, enfim, né, é a compra de uma participação naquele negócio, ele vem perdendo, então percebe-se, né, cada vez mais que as empresas que adentram nesse mercado têm a preferência pela aquisição, por trazer aquele negócio para dentro do seu portfólio e aproveitar aquele conhecimento, né, para gerar mais resultado para o grupo a partir daquele momento, né? Então, fusões, incorporações, cisões, né, eles estão lá embaixo e acabam quase nem tendo muita representatividade, tá? Aqui um pouquinho, né, da evolução das transações aí em 2020, tá? Isso aqui dados aí atualizados até a 30ª semana, né, do ano, nós estamos na 36ª, então ele tá bem atualizado, tá? E a gente consegue observar aí, temos mais de 500 transações ocorridas aí durante o ano de 2020, né? Então, mostra também que apesar ali da pandemia, né, nós acabamos... as fusões e aquisições acabaram continuando, né? Elas acabaram acontecendo e continuam acontecendo, e a partir aí da virada do semestre, elas realmente começaram a acontecer com a velocidade muito maior. Então, a tendência é que, semana a semana, aí, o número do 37, 38, aqui, que foram os topos, aí, eles devam ser cada vez maiores, né? Devam bater aí 50 aquisições, enfim, no prazo de uma semana, essa é a expectativa, tá? Bom, falando um pouquinho aqui, né, para quem tem a ânsia aí de empreender ou conhece algum empreendedor, né, algum empresário, enfim, né, ou eventualmente vai trabalhar no mercado, e é importante entender um pouquinho isso, né?
vou falar um pouquinho dos tipos de investidor, em que momento que cada um deles, né, entram em um determinado momento da vida de uma empresa, né? Então, aqui a gente tem dois tipos. Basicamente, em investidores, nós temos dois tipos. É o financeiro e é o estratégico. Né? A diferença entre um e outro, né, ela está muito baseada na questão risco, oportunidade. Não vamos falar risco, retorno, nós vamos falar risco, oportunidade. Né? O financeiro, o investidor financeiro, né, ele vai olhar muito mais ali a capacidade de retorno daquela empresa. Né? Então, em quanto tempo ele investindo aquele capital, ele vai ter o retorno sobre aquele investimento. Né? Então, ele vai fazer ali os comparativos. Né? Bom, se eu aplicasse aqui num fundo que me rende CDI mais X%, isso me retornaria em tanto tempo. Né? Se eu aplicasse lá na Bolsa de Valores, isso poderia me render em tanto tempo. Enfim, ele vai fazer esses comparativos para que ele possa ir para o mercado e, eventualmente, fazer uma aquisição de alguma empresa aí em um determinado segmento. Tá? Já o investidor estratégico, ele olha a operação, né, muito mais no âmbito da oportunidade. Né? Então, muitas vezes o investidor estratégico ele também é um grupo empresarial, né, que vai olhar para essa empresa que ele vai adquirir, não necessariamente no sentido de quanto tempo aquele capital vai retornar para aquele grupo, mas muito mais no sentido de o quão estrategicamente essa empresa ela vai contribuir para o grupo, né, para o negócio, para o resultado do todo. Né? Então, muitas vezes com as economias, né, que acabam se gerando entre uma empresa e outra, se acaba gerando um resultado muito maior. A gente já vai falar disso um pouquinho mais para frente. E aí, dentro aqui de um gráfico, né, de absorção de risco barra grau de maturidade, aqui a gente consegue entender um pouquinho onde é que entra cada um dos perfis de investidores. Né? Então, quando a empresa lá, ela nasce, né? Ela é uma sementinha lá, né? A gente vai ter lá o que a gente chama de fundadores, famílias, amigos, etc. Né? Então, quando a empresa está nascendo lá, né? Você acaba não tendo muitas vezes aquela questão, bom, eu vou lá no banco tomar aquele empréstimo, né? Muitas vezes você vai tomar um empréstimo no seu nome pessoa física, né? Não vai conseguir tomar esse empréstimo lá na pessoa jurídica, os bancos não vão emprestar porque é muito novo, enfim, tem toda uma questão ali envolvida por trás, né? Então, os fundadores vão lá, vão fazer uns empréstimos, vão aplicar os seus recursos, né? Vai pedir para a família, vai pedir para aquele melhor amigo, né? Pô, eu acredito nessa ideia, vamos investir, a gente lá na frente eu te pago novamente, né? Vamos ter ali fornecedores, alguns bancos, né, que em algum momento vai te financiar, principalmente ali a parte de fornecedores, né, com as negociações de prazos e tudo mais, né, e conforme ela vai crescendo um pouquinho, né, entrando lá no desenho de startup, né, entram ali os investidores privados, né, os business angels, algum fundo de venture capital, investidores mais estratégicos também vão fazer parte aí desse rol aí da startup, né? Mas muito mais aqui o venture capital naquela empresa que ela já atingiu um certo grau de maturidade, né? Então ela já está já mais no movimento de expansão, né? Então aqui na startup ele criou o produto, ele testou o produto e agora ele começa aqui na expansão a fazer esse produto de fato começar a mostrar resultado, né? Ou pelo menos mostrar que ele pode ser muito escalável, né? E aí a gente pode até fazer alguns comparativos, por exemplo, o Uber, né? Ele mostrou na expansão dele que o produto dele pode ser muito escalável, mas até o presente momento ele ainda não apresentou resultados positivos na sua operação, né? Então, o Venture Capital entrou lá nele acreditando nesse escalonamento e que daqui a alguns anos esse negócio ele vai apresentar o retorno esperado, né? Bancos comerciais vão entrar aqui, né? Tanto na expansão quanto com a empresa estabelecida, né? São os bancos que vão ajudar a financiar essa operação toda, né? E quando a empresa já está estabelecida, já está consolidada, né? Já está mais evoluída, mais madura no mercado, né? É que vão entrar ali os fundos de private equity, né? E aí a oportunidade que ela vai ter ali também de poder preparar o seu negócio pensando aí num IPO, num OPA, né? Que é aqui em português.
Então, olhando tudo isso aqui, né, olhando todo esse histórico, a gente consegue observar um pouquinho as oportunidades que eventualmente o mercado ele vai expor, né, para quem deseja atuar aí nesse segmento, né? Então, pensar numa empresa nascendo e o que é necessário fazer, né, para que se atraia esses investidores aqui, né, e que você possa chegar lá na frente e fazer lá a sua abertura de capital, né? Enfim. Bom, algumas terminologias aí que a gente utiliza no mercado de fusões e aquisições, né? É muito importante a gente falar deles, porque às vezes pode gerar algum conflito ali, né? Bom, o que é uma coisa, o que é outra, né? Como a gente viu ali, fusão, compra, né? E aquela coisa toda, né? Então, fusão, quando a gente fala de fusão, né? A gente fala da junção de duas empresas, né? Então, onde a empresa A mais a empresa B formam um novo grupo, um novo negócio, né? Uma nova empresa muito maior, né? Até dá para citar alguns exemplos aí que são muito conhecidos, né? Como, por exemplo, a ExxonMobil, né? Que foi a junção da Exxon com a Mobil, foi uma fusão de duas empresas aí e que criaram um grande grupo econômico, né? Quando a gente fala de cisão, né? Completamente diferente da fusão aqui, né? A cisão é quando a gente tem um grande grupo, né? Uma empresa, um grande grupo empresarial, né? E que se decide por algum motivo tirar, né? Desmembrar um dos segmentos do grupo para uma nova empresa. Né? Então, trazendo ao exemplo prático, né? Basicamente a Gol e a Smiles, né? Então, quando nasceu a Smiles lá atrás, ela nasceu dentro do grupo Gol, né? Dentro da estrutura da Gol Linhas Aéreas, né? E conforme esse negócio foi ganhando corpo, foi ganhando estrutura, né? Se decidiu lá na frente que seria importante fazer uma cisão, né? Então, separaram os ambientes de negócio e criaram, a partir daquele momento, um novo negócio, né? Então, isso é uma cisão, uma separação. Né? Aquisição é quando a empresa A ela compra a empresa B, né, para que ela possa aumentar o seu tamanho. Né? Então, isso aqui é muito comum, é o que nós acabamos de ver aí no mercado. Né? Então, a aquisição ela tem cada vez mais ganhando mercado aí, né? Então, as empresas cada vez mais têm adquirido outras empresas menores, né? Ou quem sabe até maiores, né? Para dentro do seu grupo, para aproveitar aí uma série de pontos entre elas, né, para que possam apresentar melhores resultados, né? E o movimento de joint venture, né, que é onde a empresa A mais a empresa B, né, elas criam uma empresa C, né? Mas continua operando a empresa A e a empresa B da mesma forma, né? Aqui, se a gente trouxer assim para o mercado, né? A Sony Ericsson foi uma empresa, né? Formada através de uma joint venture, né? Então, a Sony e a Ericsson continuaram operando separadamente, montaram uma nova empresa aí através de uma joint venture, né? Isso tudo aqui, né? Pensando basicamente na questão do crescimento. Tá? Você tem duas formas de crescer no mercado. Né? Ou você cresce organicamente, ou você cresce inorganicamente. Né? Crescer organicamente através do seu próprio capital. Né? Então, aquela empresa ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai reinvestindo os seus próprios recursos. Né? Quando a gente fala em inorgânico, é a empresa entrar em alguma dessas estruturas aqui. Né? Então, ela vai olhar para o segmento de fusões e aquisições, né, para que ela possa crescer mais rapidamente. Né? Então, ela vai fazer esse investimento, ela vai ou ser vendida ou ser comprada, né, para que ela possa crescer muito mais rapidamente do que o próprio movimento orgânico e geração própria de caixa. Né? Bom, premissas que fundamentam fusões e aquisições. Né? Então, qualquer reorganização societária pode ser considerada um ato de fusão e aquisição. Então, o simples ato ali de sair um sócio de uma empresa, né, ele já é um ato de fusão e aquisição. Né? O sócio, ele movimentou aquilo ali. Né? Fusão e aquisição, para fazer sentido, né? A gente tem uma conta aqui que é uma matemática, vamos dizer assim, da fusão e aquisição. Né? Para que uma fusão e aquisição faça sentido, 1 mais 1 ele não pode ser 2, ele tem que ser maior que 2.
né? Então, quando a gente fala em ser maior que 2, é basicamente isso aqui, ó, a empresa A mais a empresa B, quando elas fazem uma fusão aqui, né, elas precisam criar uma empresa AB lá na frente que agregue valor. E como é que ela faz isso, né? Ela vai ganhar escala em ambas as empresas, em ambos os negócios, né? E, além disso, ela vai ter um racionamento de recursos, né? Então, você tem duas empresas muito parecidas e elas se fundem. Então, todo aquele quadro administrativo, financeiro, enfim, RH, né, de alguma forma aquilo lá vai se reduzir, né? Você não vai manter duas estruturas, afinal de contas passa a ser uma só. Então, aqui é racionamento de recursos, né? E o ganhar escala, né? Bom, agora a gente é muito maior, agora a gente consegue abocanhar o mercado, né, e se consolidar no mercado de uma forma muito mais rápida, né? Então, para fazer sentido uma fusão e aquisição, mais um, ele tem que ser maior que 2, tá? E aí é onde a gente tem adição de valor, tá? Falando um pouquinho aqui, né, de concentração de mercado, tá? Isso aqui é um estudo feito pela A.T. Kearney, né? E eles mostraram aqui um estudo com mais de 25 mil companhias que eles fizeram, né? E eles mostram aqui exatamente os status, né? As etapas, né? Que as empresas elas vão passando durante a sua trajetória de vida. E uma coisa muito interessante de entender, né? É que as empresas, né? Quando elas chegam em um determinado tamanho, elas são muito mais suscetíveis a fusões e aquisições do que quando elas são menores, né? Por quê? Porque quando ela chega em um determinado tamanho, para ela crescer mais no mercado, se torna muito mais difícil, muito mais lento pelo seu próprio tamanho. Então, o que ela começa a fazer? Se consolidar no mercado, né? Ela começa a juntar as empresas, juntar as operações. Vemos isso aqui no mercado nacional, né? O segmento financeiro, ele nos mostra muito claramente isso, né? Temos 5 grandes bancos no Brasil, né? Apesar de ter mais de 200 lá registrados no Banco Central, mas que comandam o mercado são 5, né? E a gente vai vendo isso, né? O Bradesco comprando a HSBC, o Itaú que comprou o Unibanco e assim sucessivamente, né? Então, para eles crescerem, né, organicamente, né, a partir de um determinado momento é muito mais difícil. Então, eles vão fazendo aquisições ali, trazendo para dentro das suas bases, né? Bom, qual o desafio do empresário no processo de busca por investidores, né? Então, a gente tem aqui, né, um dos grandes desafios do empresário, quando ele sai para buscar um investidor, é ele equilibrar o dia a dia da empresa com a complexidade no processo de busca desse investidor, né? Afinal de contas, no dia da empresa, você tem que controlar quando você pagar, receber fornecedor, cliente, RH, logística, enfim. Você tem que controlar todo aquele negócio. E o empresário, ele precisa estar ali à frente daquele negócio, senão muitas vezes a coisa não anda, né? Agora, quando você vai buscar um investidor, é uma coisa completamente diferente, né? Você precisa preparar documento, estruturar abordagem, fazer a administração de contrato, reunião, administrar os curiosos que vão entrar em contato lá, né? A exposição que você vai dar para a empresa naquele negócio, enfim, é uma infinidade de detalhes, né? Que precisam se gerenciar para fazer o negócio acontecer de uma maneira bem estruturada, que um empresário, ele por conta própria acaba não conseguindo, né? Então, muitas vezes aí onde entram aí as boutiques de fusões e aquisições, né? Ou bancos de investimento, ou consultores especializados nesse segmento que conseguem aí de alguma forma ajudar o empresário a fazer esse processo aqui, né? Então, a importância dessa assessoria, né? Dentro do processo negocial aí, para fazer a negociação dar certo, sem deixar a empresa lá do outro lado, né? Desamparada do seu sócio e aí, consequentemente, perdendo valor de mercado, né? Quando a gente fala de valor de mercado, a gente entra no cenário valuation, né? E aqui entra aquela velha briga, né? Bom, quem é o dono do valuation, né? Qual é a formação ali que realmente, assim, bom, a formação que vai fazer o valuation, quem é o dono do negócio, né? Até o presente momento não tem um dono no negócio, né? O único dono foi, falando de fluxo de caixa descontado, o Demodaran, que inventou a teoria, né? Mas quem é o profissional que faz o valuation, né? Bom, até o presente momento a gente ainda não tem. Espero aí que os economistas possam, de alguma forma, tomar conta disso, né? Não deixar lá com o contador ou com o administrador,
Se for para ser alguém, que sejamos nós, economistas, né, a ser o dono do valuation, da análise, enfim, né, de dar esse embasamento teórico, né. Uma coisa a gente sabe, o valuation, ele é regulado, né, ou a avaliação de bens, né, ele é regulado aí pela NBR, né, ele é regulado pelo mercado, ele tem uma forma de se fazer, algumas regras que precisam serem cumpridas, né. A gente tem um tripé metodológico para falar de valuation, né, que é o comparativo direto, custo de reprodução, então quanto custa para eu montar essa empresa do zero, né, a questão renda, né, qual a renda essa empresa vai me dar, né? Mas quando a gente fala de NBR, aqui a gente fala, né, de patrimonial contábil, liquidação, né? Então, imobilizado, mais direitos, menos deveres, aqui é a contabilidade, quem vai fazer, né? Mercado, né? Preço por ação, número de ações, mercado financeiro, bolsa de valores, né? Múltiplo, e aqui entra muito o mercado de fusões e aquisições, o nosso trabalho aqui, né? Que é o múltiplo e o fluxo de caixa descontado. Então, isso aqui é metodológico, né? Fluxo de caixa descontado é metodologia, recomendo quem quiser estudar, fiquem à vontade depois para entrar em contato, peguem com o Guilherme meu contato lá, vai ser um prazer a gente conversar sobre a metodologia de fluxo de caixa descontado, não necessariamente só no sentido metodológico, mas também no sentido de mercado, né? E a gente fala também de múltiplo, né? Por receita operacional, por EBITDA, enfim, também são metodologias que são amplamente utilizadas no mercado de fusão e aquisição, tá? Para fazer fusão e aquisição, né, algumas etapas são extremamente importantes serem seguidas, tá? Então, a primeira delas aí é a construção de um plano de venda, né? Então, o empresário pensar na fusão e aquisição não só no momento em que ele quer vender, mas desde o momento em que ele estrutura aquela empresa, que ele monta aquela empresa, né? Ele começar a montar um plano, bom, lá daqui 10 anos, daqui 20 anos eu vou vender minha empresa, então, o que eu vou precisar fazer para fazer essa empresa ter valor de mercado, né? Fazer um planejamento, preparação de documento fiscal, legal, financeiro, ambiental, enfim, todo aquele ferramental que vai dar a base para defender o valor daquela empresa, né? Estruturar o valuation, e não só o valuation no sentido de, vamos vender a empresa e agora vamos saber o valor dela, né? Estruturar o valuation como uma ferramenta de gestão, né? Então, o que eu preciso fazer para que a minha empresa possa valer mais no mercado? Eu só consigo saber isso se eu souber o preço dela agora e quais são os value drivers, né? Que eu preciso me concentrar para fazer o valor de mercado dela ser cada vez maior, né? Desenvolver uma tese de venda aí, né? Alvos, condições, time, enfim, estruturar esse planejamento, né? Estruturar teaser, né? Então, perfil cego, enfim, para quem vai, né? Memorando de apresentação, então, o que eu vou apresentar da minha empresa para o potencial interessado, né, para esse alvo que eu vou mapear. Então, eu tenho uma empresa, quero vender para esse, vou lá e vou bater na porta deles. Nem não posso abrir todas as informações num primeiro momento, eu tenho que fazer isso de uma maneira escalonada, né? Eu tenho que ir lá na etapa de captação, abordar esse alvo, veicular esses teasers, fazer reuniões, perguntas e respostas, enfim, e aqui é onde a gente vai gerando atração aí, né? Para dentro desse negócio, né? E aí onde a gente entra aí na parte negocial, né? Que é a análise de proposta, memorando de entendimento, né, para as pequenas e médias empresas, né, o pré-contrato, aqui também conhecido como MOU, né, ele é uma das etapas mais importantes do processo, o processo de due diligence, né, então quando a gente fala em pequenas e médias empresas, a questão de formalidade, relatório gerencial, relatório contábil, né, como é que a gente faz isso, né, e por fim o fechamento, contrato de compra e venda, integração e pós-aquisição, né? E o que a gente precisa fazer para ser um profissional de business brokerage, né? um profissional de M&A, tá? Qual é o conhecimento principal que precisa ter para atuar nesse mercado? O que eu preciso saber para atuar nesse mercado, né? O primeiro passo é conhecer finanças, né? E finanças não no sentido só de mercado financeiro, mas a finança empresarial, né? Então, aquela aula de contabilidade, aquela aula de controladoria que vocês vão ter, vai fazer sentido aqui, né? Conhecer de gestão, né? Como eu faço uma melhor gestão da empresa, né?
ter um relacionamento, networking de mercado, isso aqui é o que fundamenta um profissional de business brokerage, né? Então, é importante construir desde já esse relacionamento, né? Vocação negocial, né? Então, tem esse perfil comercial, né? Saber vender, né? Buscar como saber vender, né? Isso tem metodologia no mercado, enfim, quem quiser conhecer mais também, depois pode me perguntar aí, tá? E as oportunidades aí para esses profissionais, né? Então, profissionais capacitados são aqueles que realmente vão adentrar ao mercado, né? O serviço aí ele é uma tendência mundial, né? Fusões e aquisições é uma tendência mundial, o mercado vem cada vez mais consolidando e trazendo empresas cada vez maiores, né? Existe aí no mercado, fora do Brasil, grandes redes de business brokers, né? De empresas que assessoram empresas a serem vendidas, serem compradas, né? E no Brasil isso ainda não existe, então olha só o tamanho do oceano que nós temos aí para navegar, né? Nos Estados Unidos possuem mais de 20 milhões de empresas, como no Brasil, né? E em torno de 15 a 20% dessas empresas sempre estão à venda, ou seja, sempre estão girando. Então olha só o tamanho do mercado, né? 90 a 95% das transações são feitas lá fora por um profissional, né? No Brasil, aí aqui faltou atualizar, mas já temos mais de 20 milhões de empresas em períodos como esse que nós vivemos aqui, né, do coronavírus, a nossa média pode ultrapassar 35%. Então, 35% daqueles 20 milhões, de alguma forma, estão sendo vendidos, né? Olha só o tamanho desse mercado, né? E pouco mais de 500 agentes especializados nesse mercado. Pode estar falando do país de 200 milhões de habitantes. Para ter 500 pessoas especializadas é muito pouco, né? Uma dica muito importante aí, né, para quem é empresário ou pretende empreender, né, ou para quem pretende atuar auxiliando o empresário a crescer, né, como agregar valor ao negócio antes de uma captação. O que eu preciso fazer para agregar valor antes de uma captação? Uma palavra-chave, né, planejamento, preciso me planejar, né, se eu não fizer isso, provavelmente eu não vou ter sucesso lá na frente. Planejamento aliado a muito mais planejamento. A palavra planejamento é a palavra-chave dentro de qualquer empresa, né? Se você não se planeja, você não consegue chegar tão longe, né? Então, para quem vai ajudar o empresário, vender o seu serviço lá como um consultor, pensando realmente nesse planejamento, né? Então, não olhando o que foi feito para trás, vamos olhar o que a gente pode fazer para frente, tá? Dicas importantes aí para planejamento, né? Então, tem que ter uma assessoria especializada, o assessor tem que conhecer daquilo que ele está lá colocando, né? Estruturar, né? Estruturação societária, né? Então, fazer um planejamento para a empresa deixar de ser uma limitada, passar a ser uma SA, não necessariamente de capital aberto, mas capital fechado, e aí a gente começa a falar, né, de paridade em DRE, contábil versus gerencial, as duas coisas têm que falar a mesma língua, estrutura de balanço patrimonial, internacionalização aí das demonstrações, governança corporativa, um assunto que ele já vem cada vez mais tomando conta aí do vocabulário do empresário, a governança corporativa. Recomendo aí quem quiser estudar, se aprofunde, é um mercado que ele vai explodir mais cedo ou mais tarde, tá? Vai ser algo que vai cada vez mais ser exigido. Auditoria, né? Um balanço, contabilidade, enfim, ter lá sua auditoria, um ERP de mercado, então não qualquer Excel, né? Mas um sistema de controle, certificações dentro das empresas, ISOs, e por aí vai, né? Tudo isso ajuda com que as empresas aí elas possam se preparar para um momento de fusão e aquisição, seja do lado comprador, seja do lado vendedor, tá? Gostaria aqui, de novo, acho que eu estourei o tempo aí, né, Guilherme? Mas gostaria aqui de agradecer aí a Universidade Federal, acho que falei meio demais, até meio rápido aí, me desculpem aí, caso vocês não tenham entendido alguma coisa, por favor, me avisem, né? E eu deixo aqui os meus contatos aqui, tá? Fiquem à vontade aí para mandar o WhatsApp, se precisarem, depois peguem com o Guilherme lá, tá? Cobrem o Guilherme lá, que ele passa meu WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? E eu gostaria de novo, né, de agradecer aí a vocês aí principalmente aí ao Guilherme, né, por essa oportunidade aí de poder estar contribuindo um pouquinho aí na semana acadêmica da Universidade Federal, né, poder trazer um assunto aí que ele vem
né? Quando passei pela faculdade, para vocês terem uma ideia, lá em 2005, já faz alguns anos, olha só, não me falaram de fusões e aquisições lá atrás, acredite se quiser, né? Então, assim, acho que é uma boa oportunidade de poder olhar o mercado que ele só está crescendo no Brasil, né? Bacana, William. Te agradeço muito pela conferência, foi bastante esclarecedora, um tema que tem muito a se explorar aí. A gente vai abrir uns minutinhos para pergunta, o tempo estourou um pouquinho, mas a gente sempre tem aqueles 15 minutos de intervalo até a próxima conferência. Mas nesse tempo a gente pode usar para fazer para o pessoal poder perguntar aí no chat. Pode perguntar no chat, pode pedir para abrir o microfone também. Enquanto o pessoal vai elaborando, eu tenho uma pergunta minha, William. Claro. Você demonstrou ali que a maior massa das empresas, o maior volume das empresas que entram nesse mercado, né, de fusão e aquisição, elas são as micro e pequenas empresas. Naturalmente, essas empresas têm maior liquidez e tratando como mercadoria, né, estão entrando dentro do mercado, elas acabam tendo uma maior velocidade de circulação também. Então, quais são as diferenças no impacto econômico, de fato, dessas empresas para as empresas grandes para as empresas grandes e as gigantes, né? Apesar dessas terem um maior volume de transações, elas não têm um impacto quantitativo e qualitativo diferente das empresas grandes? Tem, com certeza, né? Quando a gente fala de uma transação de uma empresa maior, né? A gente fala de um volume financeiro muito maior movimentado, né, Guilherme? Então, o impacto dentro de uma economia, ele acaba sendo maior, né? Uma empresa menor, né? Apesar do valor ser um pouco menor, tá, Guilherme? Não necessariamente, tá? A velocidade dela vai ser mais rápida, tá? Por que eu falo isso, tá? Justamente pela questão informalidade, tá? Grande parte das pequenas e médias empresas, infelizmente, elas têm um grau de informalidade muito alto. Então, isso traz um risco ali para o investidor que está adentrando muito grande, né? E o risco-retorno, quando a gente faz esse comparativo, né, faz com que muitas vezes o preço da empresa ele despenque um pouco, né? E aí o empreendedor lá, muitas vezes, né, ele está lá há 20 anos fazendo aquele negócio, e há 20 anos, né, e há 10 anos que ele não dorme direito, enfim, né, que ele tem todos aqueles problemas, né, querendo ou não, ele tem um pouco do sentimento, né, dessa construção dentro do valor, né? Mas do outro lado, o investidor, ele olha única e exclusivamente números, né? Ele olha única e exclusivamente o potencial de retorno que aquele negócio vai dar, né? Então, de todas aquelas 30% lá de mercado que a gente falou, né, de empresas à venda lá que podem ter, falo para você que o percentual de negócios que saem não é muito alto, né? Então, a grande oportunidade que fica aí, sabe, pelo menos na minha visão, justamente entrar profissionais, né, que possam prestar serviço para essas empresas no sentido de profissionalizá-las. E aí sim a gente vai ter um mercado de fusão e aquisição muito consolidado no Brasil, né? Que aí realmente aí realmente as coisas vão começar economicamente a fazer sentido e a fazer diferença, né? Hoje eu te digo que não faz tanta, né? É muito mais o sentido realmente de emprego e renda, de comprar, né, da pessoa que saiu lá de uma grande empresa, de um executivo que vai entrar, vai empreender, enfim, né, vai manter alguns empregos, do que aquele negócio fechar, muito mais nesse sentido. Tá? Compreendido. Muito obrigado pela resposta. A próxima pergunta vai ser aqui do Rafael Duarte, que vai fazer no microfone. Boa noite, vocês me ouvem? Ouço, Rafael. Opa, tranquilo. Queria agradecer primeiramente a exposição, eu sou um dos organizadores do evento também, então foi uma surpresa grata aí essa exposição, eu achei muito bacana. Eu até tenho interesse pelo assunto, então para mim foi bem bacana. Você estava falando um pouco sobre características que você tem que buscar para trabalhar no ramo e tudo mais. Eu queria saber de você, assim, para além de saber fazer um Excel, um PowerPoint ali, um valuation,
que você acha que seria interessante para os alunos que têm interesse na área, assim, de pegar uma carreira para fusões e aquisições, M&A? O que você acha que é um caminho, assim, alguma dica que você possa dar para o pessoal que tem interesse na área? Claro, claro. Então, a questão ali de fazer o valuation, fazer o Excel, tá? Eu vou te falar aqui para dentro do escritório, tá? Vou te trazer aqui uma posição prática, né? O profissional que faz valuation, né, que faz ali essas estruturações financeiras, é o operacional, tá? Não é o cara que vai lá e vai fazer o processo de fusão e aquisição de fato, ele vai executar o operacional, né? Então, a primeira dica, né, é você tentar entender o seu perfil, né? Por quê? Porque um profissional, né, de fusão e aquisição, ele tem que ter dentro do perfil dele, né, duas coisas assim muito latentes, né? A vontade de network, né, o buscar por esse network, né, e manter esse networking ativo, né? Porque muitas vezes um conhece o outro que conhece o outro, então manter esse follow sempre aquecido, né? E o segundo é ter eu não gosto de chamar de vocação, tá? Porque vendas pode ser aprendido, tá? É gostar de vendas, é se interessar por esse segmento, né? É ter aquela questão do pense rápido, né? Bom, pô, qual a resposta eu vou dar agora, né? Então, eu te falo que vendas pode ser aprendido, porque eu já ensinei pessoas a venderem, né? Faço isso até hoje, mas já passei por empresas que davam treinamento de vendas, né? Então, buscar por esse conhecimento, sabe, Rafael? Bom, pô, mas será que eu gosto de vender? Será que eu não gosto, né? Aí a pergunta vai, bom, quando o teu telefone toca, né? Você quer atender ou não quer, né? Já começa por ali. Por ali você já começa a perceber se o teu perfil, ele está mais ligado a vendas ou não, né? Porque você vende, trabalhar com fusões e aquisições call, ligação, é reunião, e isso a todo momento, né? Então, temos o suporte lá do operacional fazendo o valuation e do outro lado nós aqui fazendo realmente o negócio acontecer, né? Então é pegar aquele valuation, aquele material lá, trazer ele para o mercado, convencer, né? Trazer para o convencimento, enfim, né? Toda essa parte negocial, tá? Então acho que a dica é muito mais nesse sentido, né? De pensar mais num perfil comercial aliado a todo esse conhecimento técnico, né, administrativo, financeiro, marketing, por aí vai, né, que é onde a gente muitas vezes consegue ajudar ali o nosso cliente, né, de alguma forma, para muitas vezes até melhorar a oferta dele, estruturar bem a oferta dele, né, muito nesse sentido. Não sei se eu respondi a tua pergunta, né, mas assim, a minha percepção, né, e o que eu vejo aqui é muito nesse sentido, né, saber pegar o todo e conduzir para um único caminho, né, pensar numa estrutura de funil, né, então entra tudo lá e sai uma coisa muito bem feita lá no final, tá? Não, respondeu sim, tranquilo. Foi bem mais ou menos nesse intuito que eu fiz a pergunta. Eu acho bacana porque M&A é uma coisa que tem crescido um pouco em Curitiba, né? Você vê algumas boutiques já, tem a Cypress, a Zaxxo, então é um Sim. mercado que está ficando bacana aqui em Curitiba, então bem legal aí para o pessoal que tiver interesse. São dicas muito boas realmente. Mas no mais, só agradecer a apresentação e muito obrigado aí. Eu que agradeço, Rafael, Guilherme, de novo aí, eu me coloco à disposição aí para que vocês precisarem, tá? Fiquem à vontade aí para me contactar. Beleza, William. Não apareceu mais nenhuma pergunta aqui. Acho que a gente vai encerrar por aqui. Se estendemos um pouquinho, mas foi bem produtivo aí. Foi bacana a palestra. Agradeço muito pela sua presença. E para o resto do pessoal, é isso. A gente se encontra em 7 minutos com a Mariana Piaia, que vai falar sobre redes complexas no mercado financeiro brasileiro. Ao William só tenho a agradecer pela apresentação e já retornamos. Perguntem para ela aí sobre redes complexas no mercado financeiro, onde é que a fusão e aquisição entra, hein? Já fica a Justo. dica da pergunta, hein? Já está anotado, então. Valeu, Valeu. William. Até a Obrigado, próxima. Guilherme. Boa noite para todo mundo aí. Boa semana acadêmica. Obrigado.